Cadê vocês? 10h30 da noite. Cadê vocês, querido? Vamos lá. 10h30. 10h30, Atos capítulo 8, hoje. Meus irmãos. Cadê vocês? Desperta, acorda. Não vai dormir ainda não. Estou procurando por você aqui. Cadê? Você que me acompanha todas as noites. Nós vamos estudar Atos capítulo 8 hoje. Queridos, é a prova de que a idade chega, realmente. Eu estava a tarde inteira pensando na nossa live de agora à noite e me envolvi numa reunião e me apagou completamente. E o primeiro recado que eu recebi, porque o meu celular apagou também, o primeiro recado que eu recebi foi justamente da Juliana lá de Orlando, me perguntando, não tem live hoje não? Aí que eu vi. Perdoem, eu entrei em casa agora, vamos direto para a palavra, tá bom? Sei que alguns estão chegando, a Mara chegou, o Flávio, tem mais gente entrando aí, mas é a chance de a gente estudar a palavra, não vamos perder essa chance, não é? Atos capítulo 8, um dos capítulos mais importantes do livro inteiro, importante para a nossa história, para a história da igreja, e nós vamos ver o que aconteceu aqui. O capítulo anterior, só para a gente não perder o fio da meada, o capítulo anterior, Estevão faz o seu sermão, e é o último da sua vida, não sei se foi o primeiro também, mas sei que foi o último, e ele no final do sermão, discorrendo desde Moisés até Jesus, no final ele acusa os sacerdotes e os religiosos da sua época de serem os assassinos de Jesus. E isso decretou a morte dele, ele foi apedrejado, tomaram as suas roupas e depositaram aos pés de um jovem chamado Saulo, um eminente jovem da época, um estudioso, um fariseu, e que defendia com todas as forças o judaísmo, defendia as profecias, e ele não aceitava que ninguém dissesse que o Messias já tinha vindo. E o capítulo 8 fala mais fortemente sobre ele. Começa dizendo, né, e Saulo consentia na sua morte. Aí diz assim, e é muito importante que nós vamos fazer a conexão entre o 8 e o 1, capítulo 8 e capítulo 1. Diz assim, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E diz mais, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Isso é Atos 1. Se você for em Atos 8 e 1, se você for em Atos 1 e 8, diz assim, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui essas expressões, esses lugares, aparecem de novo. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Era uma perseguição pontual, era uma perseguição localizada. Levantou-se, não diz o Satanás levantou, diz levantou-se. Grande perseguição. Aqui nós temos um grande argumento para entendermos o modo que Deus trabalha. Você já deve ter ouvido pessoas dizendo, Deus não tem nada a ver com isso, com essa pandemia, Deus não tem nada a ver com o coronavírus, Deus não tem nada a ver com essa perseguição. Gente do céu, isso é coisa do maligno, tem gente fazendo batalha espiritual, tem gente repreendendo, tem gente ungindo a família, tem gente passando óleo nas portas. Você pode fazer tudo isso, desde que você não perca o discernimento. Aqui diz o texto, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Por quê? Porque nós lemos nos 7 capítulos anteriores a história da igreja que começou no capítulo 1, eles vão para Jerusalém, ficam no cenáculo, são cheios do Espírito, aquela multidão de gente que estava para a festa do Pentecostes ouve a mensagem sendo ministrada para eles na língua de onde eles vieram, se admiram, recebem Jesus no sermão de Pedro, são cheios do Espírito e voltam para as suas nações. Houve um mover, 3.000 pessoas aproximadamente se convertem. E o que acontece? Essa igreja bomba. Uma igreja que começa com 3.000 pessoas, gente, de 120 vai para 3.000. O capítulo seguinte é um coxo, a porta formosa, a chamada Formosa na hora da oração, que é curado por Pedro e João, que oram por ele. Mais gente se converte, vai para 5.000 o número de agregados naquela igreja. Isso é uma igreja que todo mundo quer ser pastor dela.
ela impressionava a cidade. E eles caíram na graça do povo, porque as pessoas entendiam, nada cresce tão rápido assim, se não for da parte de Deus. Então essa igreja estava maravilhosa. Começaram a ter problemas por causa do crescimento. Lembra dos capítulos anteriores? Os diáconos são instituídos, um deles era Estevão, por causa da necessidade de atendimento às viúvas. As viúvas dos helenistas reclamaram que não estavam sendo atendidas como as viúvas dos judeus. Então, os apóstolos decidiram, olha, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra, vamos levantar 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, para cuidar delas. Pois essa igreja estava top. Já viu aquela expressão? Outro patamar? Era essa igreja de Jerusalém. Só que ela não saía de Jerusalém. A gente não pode precisar quanto tempo já tinha passado desde que ela foi iniciada, mas essa igreja estava cheia, milhares de membros. Mas era só em Jerusalém. E a ordem de Jesus em Atos 1 e 8 é: vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém quanto, na mesma proporção, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, nas cercanias, no entorno. E Samaria, cultura diferente. São vizinhos com os quais vocês não se dão. Aqueles que vestem outra roupa, falam outro vocabulário, têm um outro sotaque, admiram outras, creem de uma outra maneira. Os samaritanos acreditavam que o lugar certo de adorar era no Monte Gerizim, diferente dos judeus. Então, eram irmãos, tinham um parentesco, mas eram de outra cultura. Então o Senhor falou tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Confins da terra para eles era Roma. O texto diz aqui, moveu-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja não estava só em Jerusalém. Aqueles que estavam no dia de Pentecostes na cidade tinham levado o evangelho para suas regiões. A igreja se formou em Roma, em outros lugares, em outras ilhas, em Chipre. Outras igrejas tinham se iniciado a partir do Pentecostes, mas a perseguição foi só contra a igreja de Jerusalém. Por quê? Porque o Senhor estava movendo, nada de Satanás aqui, nada do reino das trevas. O inimigo pode até ter puxado um cartaz para ele, achando que ele estava usando Paulo. Gente, discernimento, foco em Deus. O Senhor de toda a terra é Deus. Quem controla todas as coisas é o Senhor. Preste atenção nisso. Moveu-se é uma maneira disfarçada de assinar algo com a assinatura de Deus. Moveu-se uma perseguição, uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Quais são os efeitos, os resultados dessa perseguição? Aqui no mesmo versículo. E todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos por causa da perseguição, para não serem mortos, dispersos pelas regiões da Judéia, o Senhor falou, Jerusalém, Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Agora o Estevão aqui já não é mais o foco, é só uma referência de que ele foi sepultado. E Saulo, porém, assolava a igreja. Como é que Deus deixa alguém assolar a igreja que é dele? Que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como é que Jesus deixa? Paulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Deus comandou a perseguição contra a igreja de Jerusalém. E o que aconteceu? Os que foram dispersos foram para os lugares que o Senhor determinou que eles deveriam ter ido. Em outras palavras, ou você vai onde Deus quer, ou você vai onde Deus quer. Se você não vai onde Deus quer que você vá, você vai ser fugido para lá, você vai fugir para lá, ou você vai se retirar para lá. Mas que você vai, vai. A missão de Deus não falha, os planos dele não podem ser frustrados. Entendamos isso. Então, o Senhor moveu através de Saulo, e eu imagino os crentes de Jerusalém dizendo, esse endemoniado, isso é Satanás puro no couro desse tal de Saulo, perseguindo a igreja. O que a igreja tem a ver com ele? Ele arranja cartas para perseguir, para prender, prende homens e mulheres, diz o texto, arrastando homens e mulheres, ele os encerrava no cárcere. Quem é que poderia dizer que Deus estava por trás daquilo? É por isso que nós endossamos a ideia de que quem está por trás dessa pandemia é Deus, gente.
Você que está estudando a Bíblia 10h30 da noite comigo, isso é Deus. Você que viu gente da sua família aceitando Jesus num culto da sua igreja, ele nunca foi lá, isso é Deus. Você que está vendo seus familiares lendo a Bíblia e orando como nunca fizeram antes, isso é Deus. Se ele vai usar Satanás, se ele vai usar um vírus, se ele vai usar um governante, esqueça os elementos que ele usa. Põe os focos em quem comanda, em quem tem todas as coisas sob controle. E aqui Filipe foge, Filipe, aquele diácono que foi escolhido junto com os outros, com Estevão, ele foge para Samaria. Em Samaria, Jesus já tinha deixado a sementinha lá através da samaritana, de João 4. O que acontece então? O terreno está fértil para isso. Já houve uma semente que está brotando. Filipe chega e começa uma campanha de sinais e prodígios, maravilhas. O Simão mágico se converte, mas ele precisa ser advertido para entrar no caminho. E aí o capítulo termina com Pedro e João, apóstolos de Jerusalém, indo lá para ver o que está acontecendo em Samaria. E vieram para estar lá, veem o que está acontecendo, e é tanta coisa boa acontecendo, que eles oram para que o pessoal de Samaria, que já recebeu Jesus, que já se batizou nas águas, o batismo de João, já foram batizados em nome de Jesus, agora eles recebem com a imposição das mãos o batismo com o Espírito Santo. Tanto que Simão mágico, que havia se convertido com Filipe, ele quer esse poder, Pedro tem que corrigi-lo. Mas a última sessão do capítulo fala sobre Filipe em Samaria e Filipe e eunuco. Filipe está lá, um avivamento acontecendo, mas o mesmo Senhor que o afugentou de Jerusalém para Samaria diz: Filipe, estou precisando de você em outro lugar. Mas estava tão bom aqui, pois é, eu preciso de você em outro lugar. Preciso de você agora numa estrada deserta. E ele vai, orientado pelo Senhor, ele vai para a estrada deserta, por quê? Porque o Senhor queria que ele estivesse lá para ele encontrar o tesoureiro da Etiópia, da rainha Candace, que estava voltando da festa de Jerusalém e queria conhecer mais do Messias e não voltou satisfeito, completo, pleno, e vinha na carruagem dele, muito chique, provavelmente com os batedores ao redor, protegendo, e Filipe está ali, de repente passa aquela carruagem na estrada e o Senhor diz para ele: corre atrás. Olha que orientação louca, gente, ridícula. Corre atrás. E Filipe sai correndo, deixa eu ver minha hora. Filipe sai correndo atrás da carruagem. O homem está lendo o profeta Isaías. Está lendo em voz alta. Filipe então interpela: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Ele diz: como é que eu vou entender se ninguém me explica? E aí ele chama Filipe para subir. Filipe entra no carro do ministro da Fazenda, que está voltando para a África, lá para a Etiópia. E no carro Filipe começa a explicar. Filipe não fica preocupado: eu não sou daqui não, eu estou habitando em Samaria ultimamente, entendeu? Eu não posso ir muito longe. Não, ele está entregue na missão que Deus deu para ele. E ele vai ministrando. Chega a um ponto que esse homem está tão ensopado da palavra, já entendeu tudo o que Filipe explicou sobre o Messias, que ele passam perto de um lago, de um rio, eu não sei o que havia, diz que havia água. Ele falou: aí tem água aqui, o que me impede de ser batizado? E Filipe diz para ele: nada, se você crê. Versículo 36, eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: é isso, se você crê de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, Filipe batizou o eunuco, e aí assim que saem da água, Filipe é teletransportado, numa experiência das galáxias, que a gente vê em Guerra nas Estrelas. Ele some de um lugar e aparece lá em Azoto, e de lá ele continua pregando. E o eunuco volta, o eunuco continua na sua estrada, na sua caminhada, ele entra no seu carro, na sua carruagem, e vai para a África. E essa igreja que foi aberta por esse etíope, ela existe até hoje na Etiópia. Que coisa maravilhosa, quando alguém obedece à voz de Deus. Se Deus está movendo uma perseguição, é para te abençoar, é para te corrigir. Como ele corrigiu a rota da igreja de Jerusalém. Eles pararam, perderam o rumo, e o Senhor botou na rota de novo, com a perseguição, uns para Samaria, outros para toda a Judéia, e foram até os confins do mundo. Você vai ver isso até o último capítulo de Atos. Uma última lição que eu quero pegar daqui. O homem, depois que reconheceu Jesus na linguagem de Isaías, explicado por Filipe,
ele quer se batizar e se batiza. Eu tenho uma novidade para você. Você que aceitou Jesus através de um dos nossos cultos, ou você que vai tomar essa decisão ainda nos próximos dias, nós estamos iniciando um curso de batismo online para essas pessoas que durante a quarentena estão vindo para Jesus. Gente que voltou para Jesus, gente que quer conhecer mais do Senhor. Nós vamos iniciar um curso nos próximos dias e queremos que você que tem um familiar na sua casa, que quer fazer o curso de batismo, que é discipulado e batismo, primeiros passos na carreira cristã, conhecendo Jesus mais intimamente, é o curso que Felipe deu para o etíope e nós vamos dar para você que está em casa ou para o seu familiar. E assim que terminar o curso, se essa pessoa que participou do curso online, e vamos ter a possibilidade de fazer através dos instrumentos, das ferramentas em que podemos nos ver e fazer perguntas e responder, você que fizer esse curso e decidir se batizar, assim que terminar essa quarentena, que o Senhor mover essa perseguição e a igreja tiver liberdade, nós vamos fazer um baita de um batismo, uma super festa, e vamos batizar essas pessoas que se converteram durante essa perseguição chamada coronavírus, durante essa pandemia. E vai ser outra pancada na cabeça do maligno, mostrando mais uma vez que Deus tem o controle de tudo. Eu sei que você já está com a boca cheia d'água, o coração fervente por essa notícia, pois vem aí um grande batismo a partir das pessoas que estão se convertendo em casa. Já são mais de 50 e outros virão. Amanhã a gente continua, amanhã é um capítulo importantíssimo que fala da conversão desse Saulo que perseguiu no capítulo 8. Amanhã é o dia dele se encontrar com Jesus. Eu espero você, mais uma vez perdoe o atraso de hoje, a memória me traiu. Amanhã a gente se encontra. Deus te abençoe e às 8 da noite amanhã nós temos outra live com o pastor Pedro Júnior falando de volta de Jesus, sinais dos últimos tempos e uma segunda dose. E às 10 da noite, às 10, não às 10h30, eu volto com vocês. Deus os abençoe rica e abundantemente.